Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos começar a nossa série de ensino, e de aprendizagem sobre a carta de Paulo aos Efésios. No primeiro momento, nós vamos trabalhar um contexto histórico da cidade, de que um princípio eu quero lançar com vocês, que diz o seguinte, pessoal. Quando nós vamos entender o texto bíblico, quando nós vamos estudar o texto bíblico, nós precisamos entender que aquele texto foi escrito em um determinado tempo e foi direcionado a um determinado público, Então, mesmo que todas as doutrinas, como a palavra de Deus nos diz, que tudo que está dentro da Bíblia é apto para instruir, para ensinar, para exortar, para corrigir, todas essas coisas são válidas para nós. Mas quando a gente entende o contexto daquele povo que foi destinado a essa carta, nós conseguimos entender um pouco melhor a referência que é feita, Então, hoje eu dei o texto do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que não fala sobre a doutrina ou sobre o conteúdo do que tem dentro da carta de Paulo aos Efésios, mas que conta sobre uma realidade que havia naquele lugar, Então, aquele texto ele diz o seguinte, ele fala que na terceira viagem missionária de Paulo, ele vai até Éfeso, E ele chega em Éfeso e ele encontra uma realidade que eu gostaria de comentar um pouquinho antes da gente falar sobre o conteúdo do capítulo 19, O que acontece? A cidade de Éfeso era uma cidade gigante na época, uma cidade que tinha mais de 300 mil habitantes, era uma cidade que era comandada economicamente pelo templo da deusa Diana. A deusa Diana era considerada a deusa da fertilidade. A deusa Diana tinha um templo maior, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas, E ela era considerada também a esposa, entre aspas, do rei Baco, que é o deus do vinho, do deus Baco, que é o deus do vinho. E é por isso também que Paulo, ele fala em um dos determinados momentos da carta, ele fala, não vos embriagueis com o vinho. Por quê? Porque em determinado momento do ano, o templo de Diana funcionava durante o ano todo. Mas em determinado momento do ano, principalmente na primavera ali, que para nós aqui seria o outono, entre março e maio, naquele período era o período onde as pessoas faziam mais sacrifícios à deusa Diana. E no que consistiam esses sacrifícios? Consistia em orgias, os casais faziam orgias, em homenagem ou em sacrifício à deusa Diana e ao deus Baco. E também a deusa Diana possuía sacerdotisas, e essas sacerdotisas tiravam as roupas e andavam nuas, com os seus peitos de fora pela cidade, e elas se prostituíam com os homens. E o que acontecia? Essas mulheres, em decorrência disso, engravidavam, só que elas, como sacerdotisas, não podiam sustentar os seus filhos dentro do templo. Então elas tinham que abandonar os seus filhos, elas abandonavam os seus filhos na rua, e por isso é um dos outros motivos que Paulo também fala muito sobre a paternidade de Deus, Porque era uma sociedade completamente matriarcal. Muitos dos conceitos do feminismo que a gente tem hoje, a gente vem desse conceito da deusa Diana de Éfeso, Então, era um território muito idólatra, era um território de muitas orgias, de muita imoralidade sexual. Aconteciam adorações muito significativas nesse sentido, mas também era um centro econômico, porque o templo da deusa Diana era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então vinham pessoas do mundo todo para visitar aquele lugar. Então isso era o contexto da onde Paulo entra agora. Paulo entra numa cidade, talvez a pior cidade onde se fizeram missão naquela época, e agora Paulo tem, não só Paulo, mas ele é o caminho, ele é o cara que vai chegar lá e dar as diretrizes sobre as principais diretrizes. Dá para se dizer que a carta aos Efésios é a carta que nos dá as principais diretrizes eclesiológicas. O que isso quer dizer? As principais doutrinas a respeito de quem é a igreja, o que significa ser igreja e como a igreja se comporta, como a igreja deve se portar, Então, Paulo ele tem essa difícil tarefa de fazer isso num lugar tão conturbado e tão difícil. Mas a prova, nesse livro, nesse capítulo de Atos, nós vemos que aquilo que aconteceu através da vida de Paulo no lugar onde as trevas estavam imperando foi algo tão grandioso, que talvez
não aconteceu em outro lugar, né? Isso também nos mostra que as trevas, elas não podem conter a luz, e a luz, ela brilha muito mais no meio das trevas, né? Porque se a gente pegar e acender uma luz onde já está claro, acender uma vela onde já está claro, pouco ela vai fazer diferença. Mas no lugar onde está tudo escuro e uma vela é acesa, muita claridade ela vai trazer, né? Em comparação com aquele ambiente. Então a manifestação do poder de Deus através da vida do apóstolo Paulo naquela cidade foi algo gigante, né? E a gente vê no livro de Atos, no capítulo 19, coisas que aconteceram em decorrência disso, né? A gente vê que Paulo chega lá e ele pergunta para aquelas pessoas que estavam lá, né? Ele diz assim, ó, vocês receberam o Espírito Santo, lá no versículo 2, né? Quando creram, e eles responderam pelo contrário, a gente nunca ouviu falar do Espírito Santo. Então esse é um princípio de que Paulo fala, de um princípio bíblico muito grande, que Paulo ele explica a diferença entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus, né? Ele fala que o batismo de João Batista era um batismo para arrependimento dos pecados, mas que também ele aconteceu antes de Jesus vir. Então era necessário que essas pessoas se batizassem agora para a salvação. E também ele fala aqui, ó, João batizou lá no versículo 4, ele diz assim, ó, João batizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Ó, vejam, eles foram rebatizados, ou seja, eles haviam sido batizados no batismo de João e agora foram batizados no nome de Jesus, que é o batismo que a gente faz hoje, né? O batismo no nome de Jesus. Ele diz assim, ó, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Olha que detalhe isso. Durante 3 meses a Bíblia fala que Paulo frequentava as sinagogas e falava aos judeus. Durante 3 meses. Mas, lá no versículo 9, diz assim, mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Escola de Tirano, os estudiosos acreditam que era um anfiteatro, né? Um teatro aberto, assim, onde se alugava ali, talvez Paulo alugou aquele lugar ou teve por empréstimo. E ele ia ali semanalmente ou mais de uma vez por semana falar em público para as pessoas que ouviam, né? Tanto gregos quanto judeus, as pessoas que queriam ouvir, ele falava sobre ele. E olha o detalhe, e diz assim, ó, e levando consigo, no versículo 10, Paulo fez isso durante 2 anos. Olha só que interessante. Paulo ficou durante 3 meses somente dentro da sinagoga pregando para quem é religioso. E ele viu que eles tinham dificuldade, eles eram teimosos, não queriam aceitar a Jesus como Senhor. Então ele diz assim, cara, eu vou investir o meu tempo naquelas pessoas que estão sem essa religiosidade entranhada do que ficar investindo o meu tempo nessas pessoas que preferem acreditar em ser próprios doutores de si mesmos, em ser seus próprios doutores. Então Paulo ele investe 2 anos para as pessoas que não sabiam nada, vamos dizer assim, as pessoas que não tinham religiosidade entranhada nelas, mas ele não perde 3 meses para as pessoas religiosas, né? Então esse é o contexto, né? Também lá depois no versículo 21 em diante, fala que as pessoas se rebelaram porque Paulo ele falava contra a idolatria, né? Então ele estava dizendo que Deus era Deus acima de todas as coisas, que Jesus era Senhor acima de tudo. Então o que estava acontecendo? Aquelas pessoas que viviam fazendo artifícios de turismo ali, lembranças, né? Souvenirs da Diana ou do templo de Diana, eles acreditaram que o comércio ia quebrar, que de fato quebrou, né? Paulo ali, através da manifestação do Espírito Santo, sucumbiu o comércio de maneira que eles fizeram esse alvoroço ali. Vocês vão ler, vocês vão entender melhor, né? Esse desejo que as pessoas tinham de ser na parte comercial, né? O quanto influenciava a adoração a Diana, né? Então, respondendo a pergunta do Giovanni, né, que ele falou, que lá no versículo 11 e 12, né, diz assim, ó, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega.
Mas olha só que interessante, lá nos versículos 11 e 12, né? Fala que as pessoas levavam lenços e aventais utilizados por Paulo e pessoas eram curadas e espíritos malignos saíam dessas pessoas. E a pergunta é como que isso acontecia sem que houvesse, né, uma ordem expressa de Paulo, né, para que as pessoas fossem curadas. O primeiro detalhe é preciso a gente entender que os milagres de Deus, eles não acontecem simplesmente por acontecer ou para que o nome daquela pessoa que está sendo usada seja propagado ou para ser comprado, enfim. O que acontece? Milagre, ele tem um principal fundamento, né, que é fazer com que as pessoas creiam no poder de Deus e que elas creiam que Deus está interessado em melhorar a vida delas, em salvar elas. E foi isso que aconteceu. Vamos ler no contexto, né? Pergunta, né? Isso pode acontecer hoje? Pode acontecer, com esses mesmos objetivos. Existiam pessoas naquela época que faziam artes das trevas. É o que a gente vê logo em seguida ali, ó. Vamos ver em qual versículo que tá. Olha ali, ó, no versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos. Ou seja, era para provar que o poder de Deus se manifestava através da vida de Paulo pela fé que ele tinha no Senhor Jesus. Não simplesmente por uma palavra mágica que era falada, mas pela fé que ele tinha e pela vida que ele vivia, né? Então, aquilo aconteceu para que o poder de Deus fosse revelado através dele, para que as pessoas dessem crédito à mensagem que ele carregava. E lá embaixo, lá no versículo 18, a gente vai ver o porquê disso e a consequência disso. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos que haviam praticado magia reuniram seus livros e queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários, né? Então, pessoal, né, a gente já tem avançado bastante o tempo aqui. É basicamente impossível falar sobre todo o contexto histórico da carta aos Efésios, ou da cidade de Éfeso. Mas a gente entende que era uma cidade completamente idólatra, uma cidade completamente pecadora, pecaminosa, mas a gente sabe que a manifestação do poder de Deus foi muito grande naquela cidade. Talvez justamente por isso, porque quando alguém olhou para lá, como Paulo, e viu um grande potencial de que a luz resplandecesse nas trevas, foi aí que a glória de Deus se manifestou. Como que nós estamos olhando para cidades ou para lugares onde as pessoas dizem isso não tem mais jeito, né? Como que nós estamos olhando para esses lugares? É preciso que nós olhemos para esses lugares com os mesmos olhos que Paulo olhou para Éfeso, que o Senhor Jesus olha para essas pessoas e para essas cidades. Que a gente entre nesses lugares para fazer a diferença. Amém? Deus abençoe. Essa é a porção de hoje, que amanhã a gente venha com a porção de amanhã e que nós sejamos edificados. Te espero às 11 da noite para a gente orar junto como a nossa célula. Amém? Que Deus abençoe e um abração.